Gilmar, Gabriel. Professor Thiago Carvalho, parabéns pela grande vitória. Carvalho. A gente sabe da importância do simbolismo dessa vitória, especialmente por tudo que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, por mais que nós não tenhamos sido atingidos diretamente pelas enchentes, mas também trouxe transtornos para o próprio trabalho de vocês. O Ipiranga hoje atingiu a marca histórica do melhor início da história na Série C do Campeonato Brasileiro. O Ipiranga nunca conseguiu 3 vitórias nas 3 primeiras rodadas. O que isso representa, Thiago, para a sequência, para a continuidade do trabalho, essas 3 vitórias na largada? E também gostaria de uma análise tua sobre a partida de hoje. Boa noite. Vitória muito importante por tudo que você falou, né? Pelas circunstâncias que a gente passou nesse último mês, não só para o Ipiranga, para o estado, né? Todo. A dificuldade de retornar no meio do campeonato, ela existe de fato por algumas situações até de concentração, né? De rotina. Então, o Figueirense vem jogando, a gente iniciou uma rotina de novo, e essa rotina traz ansiedade, igual eu trouxe lá na estreia. Então, no primeiro tempo a gente, talvez no comecinho, ficou muito ansioso, mas depois a gente fez tudo que foi muito bem treinado, e acho que no primeiro tempo a gente fez um grande jogo. Dentro do segundo tempo, hoje eu tenho, né, poderia falar da questão de ritmo, mas não acredito que isso foi um fator. Acho que a gente deixou de jogar futebol e ficou dando bola longa. Algumas circunstâncias acontecem na questão do campo, né, depois de 45 minutos de jogo, está um pouquinho prejudicado, gera uma desconfiança para o atleta. Naturalmente o Figueirense começou a ter mais coragem, mas acredito que se a gente continuasse jogando no segundo tempo igual o primeiro, a gente poderia ter ganhado com mais tranquilidade. Mas são situações que acontecem da parte psicológica também, de volta, de retorno. Alguns jogadores, na minha opinião, sentiu esse um pouquinho do ritmo, sim, antes da hora. A gente esperava que isso fosse um pouquinho mais, a gente teve que fazer algumas trocas bem cedo. Mas, de fato, eu acho que as circunstâncias, acho que a gente poderia ter feito o segundo tempo melhor se a gente tivesse jogado igual o primeiro. Muito feliz por retornar vencendo. É muito importante a gente continuar no mesmo caminho, né? Igual eu te falei, é uma volta, e você, por mais que está trabalhando, confia em tudo que a gente vem fazendo, é uma volta diferente do que já aconteceu, né, dentro da minha experiência de futebol. Então, eu não sabia certo como que a gente ia se comportar, mas de fato eu acredito que a gente se comportou muito bem em vários tempos do jogo. Acho que a gente foi merecedor pelo primeiro tempo, poderia ser mais placar, por mais que no segundo tempo a gente não teve a posse de bola. O Figueirense, os perigos foi de bola direta, uma bola parada. Então a gente, mesmo com tudo isso, sendo um time um pouco passivo na marcação no começo, depois a gente começou a brigar mais. A gente conseguiu estar bem posicionado. Não conseguimos, talvez, aproveitar os contra-ataques que teve no jogo, poderia ter sido mais tranquilo. Enfim, mas muito feliz pela vitória, pelo retorno, por continuar vencendo, por iniciar muito bem. A Série C ela é muito equilibrada, e você inicia desse jeito, te dá uma confiança muito boa, te deixa mais próximo, né, de chegar em alguns objetivos do clube e alguns objetivos do nosso dentro do trabalho. Então, estou muito satisfeito, principalmente por essa vitória. Boa noite, Thiago. Tarde e noite em que o Ipiranga quebra um tabu no teu comando, né? O Ipiranga nunca tinha vencido o Figueirense, aqui um time tão importante aí, que desfilou já na Série A do Brasileirão, depois para B, agora está na C, mas é um time que é encardido, né? Principalmente lá na casa, no Orlando Scarpelli, e aqui também o Ipiranga nunca conseguiu vencer. O Ipiranga poderia ter, inclusive, ampliado o marcador e ter saído no primeiro tempo com uma vitória mais elástica, né? E não ter passado tanto sufoco como aconteceu no final do segundo tempo, aquela defesa espetacular, elasticidade total aí do Alexander, né? Que ali poderia ter originado um empate da equipe do Figueirense. É uma vitória que realmente deixa o Ipiranga agora dentro do G8, é uma vitória que deixa a equipe ainda com uma sensação tranquila na competição, mas agora tem uma logística, uma viagem para São Paulo, né? Queria que você falasse um pouco também da equipe como um todo, que conseguiu fazer com que o Ipiranga pudesse trazer esse resultado e conquistar esses 3 pontos importantes. O significado dessa vitória na tua avaliação? Primeiro eu falar que o Figueirense vem fazendo um campeonato muito forte, e é um time realmente muito bom. Tem méritos também de segundo tempo do Figueirense conseguir jogar.
para mim é um dos candidatos direto à classificação, então a importância do Vitória é enorme, por causa disso também, que eu acho que o Figueirense vai brigar para classificar e a gente naturalmente tem esse confronto. E a Série C é só um jogo, então era a oportunidade da gente enfrentar, né, desse enfrentamento. Como eu falei, eu gostei sempre, eu falo muito da parte coletiva, cada um, né, acho que tem melhorado individualmente, mas o primeiro tempo nosso foi o que eu espero do time, né, dentro dos jogos, dentro da competição. Foi muito bem feito esse jogo coletivo, um jogo de qualidade, de coragem, de fazer tudo que a gente treinou, sendo agressivo. Então, a volta, ela é primeiro tirar essa ansiedade, né, de tudo que aconteceu, de retornar. A confirmação do trabalho, mais uma vez, e a gente está confirmando, eu vou até o final do ano, eu tenho que confirmar, que é assim que funciona o futebol. A confirmação do que a gente está fazendo é algo bom, os atletas vêm respondendo, e é muito mérito dos atletas. Eu acho que o melhor para a gente é porque durante esse mês os atletas me surpreenderam, porque eu achei que em algum momento o nível de trabalho ia cair por tudo. E eles não deixaram. Então, eu acho que é importante, a maior importância é para eles mesmo, para mostrar o que a gente acredita deles, o trabalho, a dedicação. Independente do segundo tempo, do jeito que foi, a dedicação, isso não faltou. A gente, né, se esforçou ao máximo. Então, é uma confirmação, acho que a importância muito para os atletas, né, na questão coletiva, na questão deles estar juntos, de estar trabalhando demais para poder continuar buscando, né, vencer. E sequência de jogos, natural. O São Bernardo é mais um time que a gente, eu acredito que vai estar brigando pelo G8, então um jogo muito difícil, a gente vai ter só um dia de trabalho e amanhã, então é praticamente nenhum, e vamos tentar, já estudando bastante São Bernardo, tentar encaixar da melhor maneira possível que a gente possa vencer lá também. Thiago, eu queria que tu dissesse qual que era a ideia da escalação que começou o jogo. Nos últimos jogos, o Reifert e também o Carius tinham começado como titulares e tu trocou em todo o ataque. E também das trocas do segundo tempo, se a ideia era sair em contra-ataque, em ter transição ofensiva, e qual é a situação do Gedeilson, se te preocupa também? O Gedeilson, ele preocupa sim, até para o jogo de domingo, né? Acho que é bem recente, a gente não sabe realmente o que foi, mas é uma preocupação. A gente vai ter que avaliar o mais rápido possível para ver se tem condição. Sobre Matheus e Reis, né? Acho que os dois eles se completam em algumas, se completam não, eles são muito equivalentes em algumas características. O Matheus tem algumas coisas diferentes, acho que o Reis consegue às vezes jogar por dentro com um pouquinho mais de tabela. O Matheus consegue fazer isso, mas consegue também buscar a parte física ali dele. É um atleta que vinha entrando bem, tinha merecido essa oportunidade de voltar a ser titular. E o Reis saiu muito bem, então isso para mim é muito bom. Os jogadores vão se conquistando, eu tento ser justo, porque não adianta o Matheus ir entrando bem, fazendo gol e não dar uma oportunidade para ele. E essa briga vai ter até o fim, e em algum momento o Reis vai estar jogando, agora o Matheus, para mim isso não faz diferença, porque os dois são bons jogadores e agora pode jogar até junto também, dependendo do momento. A questão do Zé e do Carius é uma situação de característica. Eu acho que o Zé faz um jogo ali por dentro melhor, com mais combinação de passes do que o Carius. O Carius é um centroavante mais fixo que briga. E hoje eu precisava do Zé para fazer esse jogo. No primeiro tempo ele conseguiu contribuir muito bem. O Carius já entrou num outro momento e fez o que a gente espera e fez muito bem também. Então eu vou tentando sempre usar os jogadores da melhor maneira, da característica do que eu preciso. Se eu acho que um jogador ali que faz melhor uma situação dentro de um jogo precisa, eu vou estar utilizando. E sempre falei isso, tenho um time inteiro na mão, não vou usar só 11, preciso usar eles da melhor maneira possível. Sobre o contra-ataque, alguns jogadores eu esperava aguentar mais, então a gente foi meio que fazendo as trocas por parte individual, nem por estratégia. Eu tive que trocar ali, eu esperava que quase poderia ter ido mais, o Jonathan também foi abafando. Fiz uma escolha ali do Caio Vitor, porque eu queria tentar novamente ter a posse de bola ali, porque a gente criou uma situação de 3 contra 2 no meio do primeiro tempo que deu certo, no segundo tempo a gente parou de jogar. Acredito que em alguns momentos até aconteceu, mas igual eu falei, eu acho que o time nosso deixou de fazer isso bem, deixou de ter a personalidade para aparecer, porque a qualidade eles já mostraram que tem e talvez não foi legal. E continuei, o Matheus teve que ficar o jogo inteiro. Se tivesse o Gedeilson lá, provavelmente ele tinha jogado o Matheus para dar mais um gás e aí sim ter todo o contra-ataque melhor feito, Mas enfim, algumas, talvez hoje, substituição foi mais parte individual, tive que manter o que estava acontecendo, não consegui hoje
mudar totalmente, né, o jeito de jogar com alguns jogadores ali para poder ficar melhor no contra-ataque e dar mais energia. Gedeilson. Da preocupação, eu falei, né, acho que me preocupa principalmente com o jogo de domingo, porque acho que é muito recente, a gente não sabe da gravidade, né, se é algo simples, se é uma câimbra que às vezes puxa um pouco mais, mas amanhã a gente tem que avaliar tudo isso, porque é muito próximo para tomar a melhor decisão. Tiago, a gente sabe que o crescimento coletivo de uma equipe faz com que individualidades também começam a sobressair. E um jogador que chegou a ser criticado durante o Campeonato Gaúcho, eu lembro de algumas entrevistas coletivas, você pedir paciência para o torcedor, porque era um jogador que tu acreditava muito. Estou falando de Alisson Tadei. É impressionante o crescimento desse jogador, especialmente em jogos importantes, jogos decisivos, jogos contra equipes de tradição, equipes grandes. O que dá para falar desse jogador que para mim hoje é o centro técnico da equipe do Ipiranga? O Alisson, desde o começo, eu já tinha trabalhado com ele antes, né? O Alisson vem numa evolução na carreira dele, dessa parte de se doar mais. Naturalmente, alguns jogadores que têm muita qualidade igual ele, faltam um pouquinho nessa parte de ajuda defensiva, e o Alisson evoluiu muito. De 2 anos atrás que eu trabalhei com ele, muito. E quando eu cheguei aqui, mesmo com a evolução, ele estava atrás, e é algo que eu cobro muito dele todos os dias. Ele é muito decisivo, é o cara da qualidade. Falei para ele durante o jogo que tinha que dar mais, eu não acho que foi o grande jogo dele, eu acho que ele faz muito mais ainda. Mas ele vem evoluindo, isso é um fato, sendo decisivo, né? Então ele perdeu algumas bolas que ele não perde hoje. Mas aí vai dessa parte de ritmo. O Alisson é um dos atletas que eu esperava um pouco mais de não sentir tão cedo, e ele sentiu para mim rápido. Enfim, mas eu fico muito feliz por ele, porque se dedica muito, foi muito cobrado aqui, quando os resultados não vêm, tem essa cobrança, né? Ele ficou chateado, óbvio, todo mundo fica por tudo isso, porque todo mundo quer estar bem. Mas acho legal você estar falando muito bem dele, porque ele vem dando essa volta por cima, e eu acredito muito nele, não só nele, em todos, né? E fico muito feliz por ele estar jogando muito bem. Aproveitar a carona aqui do colega, o Fábio, a questão do Tadei, até numa recente entrevista, nós te questionamos a respeito do camisa 10, o Ipiranga necessitava de um 10, porque no gauchão o Tadei não apareceu. Mas teve 2 jogadores importantes também naquele setor que cresceram ao lado dele, que foi o Lucas Marques e o Shoa, né? Esses 2 atletas. Queria que você também falasse um pouco desse setor importante aí no meio-campo, que dá esse suporte, né, para os atacantes lá na frente. E esses outros 2 atletas, Thiago, que ainda, mesmo com essa parada toda de quase 30 dias, que estão entregues ao departamento médico, que é o Foguinho e o Guilherme Santos, se você vai manter o William Gomes como sendo o seu lateral esquerdo, né? Ele que é um exímio cobrador de falta hoje. Primeiro, com toda certeza, o William vem fazendo um grande campeonato. E é natural, na questão da justiça, eu continuar com ele, mesmo tendo o Guilherme e o Foguinho de volta. Eles vão ter que reconquistar o espaço deles. Ainda a gente não tem previsão dessa volta, né? Foram lesões bem graves dos 2. Eu espero que eles possam retornar o mais rápido possível. Mas mesmo retornando, o William continua assim. Óbvio que eles vão ter oportunidade, são características diferentes, Foguinho com o William. O Guilherme já aproxima um pouco também. A gente vai construindo um time, né, com características, então hoje eu tenho os velocistas abertos e o William encaixa muito bem nisso, consegue mudar o jeito de jogar. Ele é um atleta hoje talvez muito importante na mudança de jogo durante a partida, e isso faz diferença para o adversário ter que marcar a gente. Então vem fazendo grandes jogos, ajudando muito, e com certeza ele continua, né, mesmo com os atletas voltando, e depois eles vão disputar naturalmente. Sobre Marques, o Shoa, e aí serve também, eu tenho grandes jogadores aí, Cleiton, Caio, Melo e o próprio Mossoró. O Marques vem evoluindo muito em alguns aspectos que a gente cobra da parte defensiva, treinou muito forte nesse mês e evoluiu, e hoje no jogo já mostrou. Da parte técnica é um atleta que tem uma visão e uma qualidade muito grande. O Shoa é um jogador que eu falo que quem não entende futebol não vê ele, quem entende sabe o que ele faz diferente. Você não está vendo, mas ele está em todos os lugares, ele toda hora está bem posicionado, toda hora ele antecipa. Para mim é um jogador que jogou no nível já alto, tem uma experiência e ele é muito importante, né, no processo. E aí a gente vai usando, né, o Caio Melo é um atleta bem equilibrado, o Cleiton também eu gosto bastante. Então eu sou muito satisfeito com os volantes que eu tenho. Naturalmente, dentro da partida, dentro do jogo que eu faço, esses atletas talvez são os principais atletas. Faz o meu time jogar. Os atletas que dão continuidade no jogo, e eles precisam ter personalidade para fazer isso bem, qualidade para fazer. Então, hoje o primeiro tempo dos 2 foi né, absurdo mesmo, de qualidade, de personalidade, então foram fundamentais para a vitória.
E naturalmente eles fazem outros atletas crescerem, igual a gente falou do Alisson, agora a gente falou do Matheus, o próprio Reis, todo mundo vai evoluindo junto, porque eles vão alimentando esses atletas na hora certa, né, dando passe bom, e isso facilita muito o jogo na parte ofensiva. Thiago, tu disse que o William Gomes deve ser mantido como titular na lateral esquerda pelas atuações que vem fazendo, e eu estendo a pergunta à dupla de zaga, porque desde que chegou a Erechim, vindo do Mirassol, o Heitor era o titular, inclusive foi capitão da equipe, mas o Fernando também mostrou uma liderança importante, e gostaria de uma avaliação desse posicionamento defensivo do Ipiranga sem a bola no segundo tempo, o que deve ser uma tendência também no campeonato. Espero que não, eu espero que a gente fique com a bola e marque menos, eu acho que quando a gente voltou para o segundo tempo, ficamos passivos 5 minutos ali, e aí o Figueirense teve confiança, a gente tem que ser mais agressivo, mas várias coisas, né, contribuem para isso. Eu espero que a gente marque menos, que a gente jogue mais, que a gente seja mais agressivo. Mas a questão falando dos atletas que estão fora, naturalmente eles voltam e esperam, né? Principalmente quando o time está bem, é natural. Na questão de justiça, o Heitor é um atleta que tem qualidade, um atleta que a gente já conhece, então vai nos ajudar. Se vai voltar, né, tendo a oportunidade ou não, isso vai depender de quem está jogando e como a gente está. Mas de fato, naturalmente, quando o time está tudo bem, eu sou muito justo no que eu faço. Mas eu conto com todos, todo mundo é importante, independente se é titular ou reserva. Em algum momento, Mendonça teve uma oportunidade muito bem, eu vou continuar usando alguns jogadores também, pode, não só no ataque, na defesa também. Se eu achar que eu preciso de algo ali que vai fazer diferença, eu vou continuar usando. Bola aérea, né? Tudo isso faz parte de uma estratégia e eu preciso usar todos da melhor maneira possível. Então, eu acho que, mais uma vez, é uma situação que eu estou satisfeito, dentro das posições, dos atletas que eu tenho, cada um me dá uma situação, se completam a maioria deles, isso é importante para a gente tá, né, fazendo bem o sistema defensivo, junto com todos, né, um jogo coletivo, para que a gente possa estar bem seguro e sempre estar muito bem nas partidas. Obrigado a todos, coletivo encerrado.